Graças e paz, queridos, você acabou de entrar nesse vídeo porque se interessou pelo tema, né? Então vamos lá aprender mais um pouquinho. Esses vídeos que nós estamos soltando agora é de uma live que uma sequência de live que nós fizemos aí nesse último mês. Então nós estamos editando eles e colocando esse conteúdo poderoso. Só quero te pedir uma coisa. Antes, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, tá? E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo poderoso, compartilha com os teus amigos. Nos ajuda a crescer, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Deus abençoe. Então você quer se tornar um instrumento na mão do Senhor e trabalhar verdadeiramente para Ele? Então saiba que você vai precisar sempre estar atento, bem informado, imerso no conhecimento bíblico. Você deve ser dedicado, excelente e focado. Você não está aqui à toa. Você está aqui para descobrir o seu chamado e o seu propósito de vida. Você está aqui para servir como Jesus fez. E servir com excelência, munido com todas as ferramentas celestiais que o próprio Senhor Jesus nos deixou. O meu nome é Ricardo Costa. Eu sou pastor, coach e terapeuta. Até agora já ajudei mais de 5.000 pessoas. Por meio de nossos treinamentos já levantamos mais de 2.000 ministros de milagres. Será que você será o próximo? Você pode ser o próximo avivalista dessa nação. Você sabia que existe uma grande diferença entre poder e unção? Poder não é a mesma coisa de unção. O poder é uma coisa e a unção é outra. As pessoas, no dia de hoje, quando eles falam o evangeliquez a respeito da unção, do ministério, da unção, eles falam como sendo a mesma coisa. É a mesma coisa, onde a unção é o poder, onde o poder é a unção, eles envolvem tudo e mistura tudo e isso não é uma verdade. A unção é uma coisa e o poder é outra totalmente diferente. E eu queria, antes da gente começar, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em dois textos bases aqui que eu separei para você. É Isaías 61, capítulo 1. Diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? As pessoas elas têm mania de falar acerca da unção como sendo poder. Algumas pessoas elas falam, por exemplo, existem alguns textos bíblicos que falam, por exemplo, que Jesus, quando ele curou aquela mulher enferma que sofria de uma hemorragia há 12 anos, então ela encontra Jesus, ela toca nele e ela foi curada instantaneamente naquele momento. Jesus ele fala assim: alguém me tocou. Os apóstolos param, olham para ela. Os apóstolos param aliás, Jesus pergunta: alguém me tocou? E os apóstolos falam assim: Senhor, mas todo mundo está te tocando, você está no meio de todo mundo aqui. E ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Tem pessoas que dizem: de mim saiu unção. Mas não, de Jesus saiu a virtude, saiu o poder, foi extraído de dentro dele, o que nós chamamos do dunamis, foi extraído de dentro dele, tá? Mas isso não é a unção. A unção, ela te dá acesso a esse poder, mas a unção não é o poder. Veja bem,
Isaías ele está falando o seguinte, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O termo ungir, ele está falando passar sobre, esfregar, é manchar, é revestir. Então, essa terminologia bíblica a respeito da unção, ela está falando, é como se você fosse revestido por algo, você recebesse algo na tua vida e através desse algo que você recebe, você acessa esse poder. Então vamos lá, eu preciso que você fique comigo nessa live até o final, porque senão você não vai conseguir entender em detalhes tudo que eu estou falando. Se você entrou e vai sair antes, então nem ouça nada, vai, tchau, se você não for ficar até o final. Porque senão você não vai entender o que eu estou falando, depois você vai sair falando um monte de besteira por aí, e ainda vai dizer que eu que falei, sem eu ter falado. Então eu preciso que você compreenda claramente a respeito disso. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que o poder não é a unção. A unção é uma coisa e o poder é outra coisa. A segunda coisa que eu quero que você venha atentar, porque isso faz parte do nosso contexto, do que nós vamos falar hoje, está em 1 João capítulo 2, versículo 27, e diz o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 27, ela diz o seguinte, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim também nele permanecereis. Esse aqui é um outro texto que é muito usado ainda mais nesse tempo, nesse período agora, nesse meio, pelas pessoas que elas estão aprendendo muito acerca da unção, aprendendo acerca do poder, aprendendo acerca das manifestações do poder, acerca dos dons espirituais, acerca do que nós falamos de avivamento, porque nem tudo do que é pregado por aí é avivamento, ainda que tenha o nome de avivamento. Então elas recebem um pouquinho desse poder, elas recebem uma parte dessa unção e a partir daquele momento elas criam uma certa, digamos, uma certa resistência a ter ensinamentos, a serem ensinados por outras pessoas. E aí começam a desenvolver aquela síndrome, né, aquela síndrome do eu sei. Eu digo que é a síndrome do eu sei. Aquelas pessoas que sempre sabem de tudo, elas não, sempre que você vai tentar falar alguma coisa, você vai tentar ensinar elas, não, eu já sei, eu não preciso que você me ensine. E aí às vezes você vai contestar e dizer, olha, não é bem por aí, querido. Aí a pessoa diz assim, mas eu tenho a unção do Senhor, então a unção está em mim, eu não preciso de mestre, eu não preciso de ninguém sobre a minha vida, eu não preciso que ninguém venha me conduzir. E isso daí é um pensamento totalmente errado, é uma visão totalmente deturpada do que realmente tem que ser seguido. Então veja bem, eu te falei inicialmente que a unção ela não é o poder, ela é diferente do poder. Segunda coisa que eu te falei é que, diferente do que algumas pessoas falam, ainda que a Bíblia diga assim que a unção que tu recebeu, ela fica em vós e não tem necessidade de quem vos ensine, mas isso não está relacionando eu falo ao ministério, ao aprendizado, ao discipulado, ela não está relacionado a isso diretamente, mas eu vou te explicar o que acontece. Hoje nós temos muitas coisas aqui para falar, que o Senhor está falando comigo, muitas coisas aqui bem legais que eu vou compartilhar contigo. Então veja bem, a unção ela é uma capacitação que o Senhor libera sobre a tua vida para algo específico, ok? Então veja, a unção ela não é o poder. A unção é uma capacitação sobrenatural para que você venha desenvolver um ministério.
Não existe ministério se não tem unção. Se existe um ministério, mas a pessoa não tem uma unção, ela não recebeu uma unção em relação àquele ministério, então ela não tem um ministério. Ela simplesmente está tentando criar um ministério, mas não tem ministério. Então a unção é para criar um ministério. E quando eu falo de ministério, o que eu estou falando? O que eu estou falando em relação de ministério? Quando eu estou falando de ministério, eu estou falando de ter realmente a manifestação do poder de Deus. Eu estou falando em realmente você pregar, você levar o evangelho, tá? Sobrenatural, o evangelho do sobrenatural. Porque hoje em dia é incrível o que a gente vê dentro das igrejas. A gente vê algo dentro das igrejas hoje, um ditado evangeliquez que, sinceramente, me perdoe, se você é pastor, se você é pastor de uma igreja e está me assistindo nessa live, talvez o que eu venha falar possa até, de alguma forma, te magoar, possa de alguma forma te machucar, te agredir, mas eu não quero que você pense isso, eu não quero que você se magoe comigo. Eu já te peço perdão porque não está sendo nada assim, nenhuma indireta, não é o objetivo disso, mas é trazer esclarecimento à luz da Bíblia de tudo aquilo que eu tenho visto e tenho vivido. Querido, eu tenho viajado o Brasil e o mundo e eu tenho visto uma declaração que tem sido feita em todas as igrejas. Tem um culto e aí aquele culto termina, e quando o culto termina eles vão e postam lá nas redes sociais: nosso culto foi sobrenatural, nosso culto foi poderoso, foi céu na terra. Você já viu isso daí acontecendo? As pessoas colocando, escrevendo isso daí, postando. Mas se tu for realmente ver o que aconteceu naquele culto, o que aconteceu de sobrenatural? Algumas pessoas somente chorando, um louvor, muitas das vezes tecnicamente perfeitos, onde emocionou a grande maioria das pessoas que estavam ali, mas verdadeiramente você não viu a manifestação do poder de Deus, você não viu a manifestação da glória de Deus, você não viu verdadeiramente as coisas acontecendo do sobrenatural de Deus. Você não viu isso acontecendo, né? Eu trouxe algo aqui para te mostrar, ver se dá para ver. A gente não vê mais essas manifestações da glória de Deus caindo sobre a igreja, a nuvem de glória vindo sobre a igreja, dentro da igreja, se manifestando ali no ambiente, onde todas as pessoas que estão ali a olho nu, elas vejam aquilo. E aí eles dizem assim: não, a gente não sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu. Não tem mais milagres dentro da igreja, não tem mais o profético se manifestando verdadeiramente. Mas quando eu falo profético se manifestando verdadeiramente, eu estou falando profético mesmo. Eu não estou falando de um culto emocional. Eu não estou falando de um culto... Eu sei que tem pessoas que vão dizer assim, ó. Tem pessoas que vão dizer assim, que nem às vezes eu posto vídeos das coisas que acontecem em nossos cultos. E tem pessoas que dizem assim: isso daí, por acaso, é um culto racional, como a Bíblia manda ter um culto racional. E eu sempre falo, ou você se movimenta pela razão, pelo raciocínio, ou você se movimenta pela fé. Os dois não dá. E eu digo mais, quando você se movimenta pela razão, pelo racional, você trabalha com a tua própria força, você trabalha com as tuas próprias técnicas e somente isso. E não vai funcionar. Agora, quando você trabalha com a fé, aí é diferente. Quando você trabalha com a fé, você trabalha com a força de Deus. Você trabalha com o poder dele.
E a única forma que você tem para trabalhar com a tua fé, a única forma que você tem para trabalhar com o poder dele é se você realmente for ungido para aquilo. Você for ungido para aquele ofício. Você for ungido para aquele determinado trabalho. A unção, ela é uma capacitação que vem te dar o que eu chamo de competências espirituais. A unção, ela é, na verdade, são competências espirituais adquiridas ou recebidas pelo próprio Deus. Veja bem, tem um texto meu que um dia eu fiz, um texto não, um vídeo meu que eu postei um dia no YouTube e eu fui muito mal interpretado. Eu postei, eu acho que no Instagram também, eu falei sobre competências. Eu disse para umas pessoas, sabe que você não vai conseguir fazer isso? Tá, lembrei. Eu estava falando sobre a virada do ano, de 2019 para 2020, e eu falei, 2020 para muitas pessoas vão ser igualzinho. Ela vai chegar o ano de 2020 no final igualzinho. Por quê? Porque você não tem competência para mudar o teu ano. Quando eu falei isso, um monte de gente interpretou errado, achou que eu estava xingando as pessoas de incompetente. E não é isso, não é bem por aí. O que são competências? Competências são aquilo que você desenvolve para você conquistar algo na tua vida. Então, por exemplo, eu acabei de mudar aqui para uma casa nova. Acabei de mudar. A minha mudança foi ontem. Hoje ainda tá uma bagunça aqui no meu escritório, tá tudo bagunçado. Nem vou virar a câmera para você ver que tá uma bagunça só aqui. E a gente... aqui tem uma academia, aqui embaixo no nosso condomínio. Tem uma academia. E o meu biotipo, eu sou magro. Eu sou baixinho e sou magro. Então, eu vou numa academia daquela, eu vejo aqueles pesos, que eu vejo o pessoal levantando aqueles pesos lá. Eu olho lá e falei, se eu for tentar levantar aquele peso, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho músculos. Eu não tenho músculos suficiente, eu não tenho fibra muscular suficiente para levantar aquele peso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a treinar. E como é que eu treino? Eu começo a treinar com pesos menores, com pesos pequenos, para desenvolver essa fibra muscular, para desenvolver essa musculatura, para que quando eu desenvolvo, eu multiplico essas fibras musculares, desenvolvo essa musculatura, então eu posso pegar um peso maior, né, mais pesado. Ou seja, quando eu fiz esse processo, eu desenvolvi competências para superar aquele peso. Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Você faz um treinamento para desenvolver algo no teu corpo para você suportar um peso grande. Ok? Todo mundo entendeu? Você faz um treinamento na sua academia para desenvolver fibras musculares, para desenvolver músculo, ou seja, desenvolver competências para você suportar o peso que você vai levantar, certo? Veja, a unção, ela não é o poder. Tem alguém da Holanda assistindo a gente, seja bem-vinda, lá da Holanda, ó. Vamos lá. A unção, ela não é o poder. A unção, ela é, na verdade, uma capacitação, ou melhor, a unção, são competências que você adquire por Deus e você desenvolve, ok? A unção são essas competências que você desenvolve. É por isso que sempre quando eu falo de unção, e na nossa sala de mentoria nós vamos entrar a fundo explicando em detalhes, porque tem coisa aqui que eu vou falar e vou falar só superficialmente. Porque o programa da escola de mentoria ele vai muito mais a fundo e é 1 ano de duração, todo mês tem coisa nova, né? E no final dessa live eu vou sortear 1 mês para você que está assistindo. Vamos lá. Então veja bem, a unção ela é uma capacitação, são competências que você vai desenvolvendo, tá?
São competências que você vai desenvolvendo para que você possa fazer algo no reino de Deus. Esse mesmo texto, Jesus ele falou, ele disse, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para evangelizar, para levar, ou seja, o Senhor unge você para fazer algo. O Senhor unge para você fazer algo. Mas mas assim, diferente do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, do que elas são ensinadas, que uma vez que uma pessoa ela é ungida, de repente, ela começa a fazer tudo, ela já cospe fogo, ela já manda o sol parar, e ela tudo de uma vez. E não é assim. Não é assim que funciona. A questão da unção, ela é gradativa. Quando o Senhor, eu costumo dizer, ó, aqui eu tenho um óleo, eu tenho um vidrinho de óleo que é mesmo preparado por mim. Eu costumo dizer que todos nós temos dentro de nós um recipiente. Nós temos dentro de nós um recipiente, dentro do nosso coração. Imagina que o recipiente que nós temos dentro do nosso coração é desse tamaninho aqui, ó. Certo? Então, quando Deus ele nos unge através da transferência ou da imposição, da impartição, nós já falamos sobre isso. Então nós recebemos uma quantidade de unção. Tá aqui, ó. Tá dentro aqui, não sei se você tá vendo. Nós recebemos uma quantidade de unção, uma quantia desse óleo. Chega um momento que esse óleo ou essa unção, ele vai começar a verter, ele vai começar a transbordar. Então você precisa aumentar o teu recipiente. E aí você precisa de um maior, para poder que Deus venha encher isso daqui. Só que o que ele está enchendo aqui, ó, aqui dentro, que está enchendo não é a unção. O que está enchendo aqui é o poder. A unção, eu digo que vai ser esse frasco, o alargamento dele, para receber esse poder. Então veja bem, eu gosto sempre de ensinar a fundo na nossa sala de mentoria que existem dois tipos de unção, dois tipos de unções que toda pessoa, ela em algum momento da vida dela, ela vai se deparar. O primeiro momento da unção é aquele próprio, é pessoal, é você e Deus. É aquele momento onde você está orando ao Senhor, você está se preparando. Aquele momento que você faz no teu quartinho de oração. Quando você tem a tua intimidade com Ele, quando você tem aquele teu momento, você e Ele. É o momento de orar, é o momento de adorar, é o momento de cantar tu e Ele. É o momento de ler a Bíblia, tu e Ele, e ser ensinado pelo Espírito Santo e receber a revelação do Espírito Santo. Então veja bem, eu estou falando da unção pessoal. Essa unção pessoal é o que eu falei para você. Tem um peso muito grande para você segurar, mas você não tem competência para isso. Então o que você faz? Você vai para academia. E tu vai fazer o que na academia? Vai fazer musculação, exercício para criar competências, para criar músculo para segurar aquele peso, certo? A unção pessoal, ela tem exatamente esse mesmo trabalho, ela tem essa mesma função, a unção pessoal. A unção pessoal, tu entra no que eu chamo de academia de Deus. É o treinamento com o Senhor. No secreto a gente está... no secreto você está fazendo o quê? Você está criando essas competências, está criando essa musculatura. Você está criando essa tua unção pessoal, essa capacitação pessoal, ok? Para quê? Aí entra uma coisa, uma chave que poucas pessoas falam nisso. Quase ninguém fala sobre isso. Eu te falei que existem duas unções. A primeira é a unção pessoal. A segunda é a unção ministerial. Então, unção ministerial. O que é a unção ministerial? Só para você entender. A unção ministerial não é você que se preocupa. A unção ministerial não é você que trabalha. A unção ministerial não é você que desenvolve. A unção ministerial quem manda é Deus.
Mas a unção ministerial, Deus, ele só vai mandar para você, ele só vai mandar sobre você depois que a tua unção pessoal estiver no nível que possa suportar o peso da unção ministerial sobre a tua vida. Você está me entendendo? Você entendeu? Deixa eu voltar um pouquinho no que eu falei para você lá no início, que você quer fazer. Eu te dei um exemplo que eu vejo os pesos lá, né, bem pesadão, e eu não tenho força, eu não tenho competência para levantar aqueles pesos. Então o que eu faço? Eu vou treinar para suportar aquele peso, para poder levantar aqueles pesos que eu quero levantar. Então, eu te falei que a unção, ela é uma capacitação que Deus te dá para que você venha desenvolver algo. Eu te disse que existem duas unções. Na verdade, a primeira unção pessoal, que é o que eu chamo de uma capacitação pessoal, é você trabalhando em você, é você trabalhando o teu espírito, é você trabalhando a tua alma, é você trabalhando o teu corpo, porque você acha que a unção não precisa trabalhar o corpo? Claro que precisa. A Bíblia diz que Sansão, um dia o Espírito do Senhor veio sobre ele, deu a ele um poder fora do comum, e ele sozinho, com uma queixada, um osso do queixo de um jumento, ele matou mais de 1000 homens, sozinho. Só que a Bíblia diz que depois que o Espírito deixou o corpo dele, ou seja, aquele poder saiu, ele ficou tão debilitado que ele não conseguia nem ir atrás de água. Então Deus fez nascer uma coisa de água ali para ele poder beber, senão ele ia morrer de sede ali. O poder, quando vem sobre o corpo da pessoa, deixa debilitado. Você sabia que teve muitos avivalistas no mundo que eles morreram antes do tempo? Eu digo porque eles não cuidaram da própria saúde. Eles não se alimentavam direito, eles não dormiam direito, eles não comiam, não faziam exercício físico, ele vivia a vida de qualquer jeito assim, tinha vida espiritual, beleza, mas o corpo dele, gente, a Bíblia diz que o corpo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez que você aceitou Jesus e disse, Espírito Santo vem morar dentro de mim, a partir desse momento esse corpo não é teu. Tu está aí ocupando um espaço que é dele, é dele. Imagina uma casa que você mora de aluguel. A casa não é tua, tu mora lá, mas a casa não é tua, é de outro. Só que o dono da casa, ele não vai entrar dentro da casa enquanto você estiver morando lá, se você não deixar, não der permissão. Só que imagina que você alugou a casa de alguém para você morar, e aí você bagunçou ela toda. O dono da casa, quando vai vir, que vai olhar e vai dizer assim, o que você fez com a minha casa? Então veja bem, a mesma coisa é o nosso corpo. Você precisa cuidar do teu corpo, cuidar da sua saúde, sim. Eu costumo dizer que eu não tenho que precisar de um milagre. Não tenho que precisar de um milagre se eu posso cuidar do meu corpo. Eu tenho visto um monte de gente colocando culpa em Deus porque Deus não quer curar uma pessoa que passou a vida inteira negligenciando a saúde dela. Era tomando refrigerante, era comendo tudo que é açúcar, comendo tudo que era porcaria. E aí o que acontece? Ficou doente. Aí culpa Deus porque Deus não cura. A culpa é de Deus. A pessoa foi negligente, ela tentou Deus. Muitas das vezes sabendo que aquilo fazia mal. Então vamos lá. Veja bem, então quando eu falo que você tem que cuidar sim, a unção pessoal é você cuidando do teu corpo, é você cuidando da tua alma, é você cuidando do teu espírito. É você cuidando sim disso, tá? É você cuidando disso. Essa é a tua unção pessoal. E aí acabaram de fazer uma pergunta que eu já vou responder sobre isso. Ah, mas a unção pessoal ela é crescente? Claro que é crescente. Porque quanto mais você vai desenvolvendo esse teu relacionamento, você vai criando, o teu espírito ele vai ficando forte. Ele vai aguentar peso, ele vai aguentar o poder que vem sobre ele. Lembra do recipientezinho que era desse tamanho, tá no início da nossa live? O recipiente era desse tamanho. Conforme você foi se relacionando, você foi trabalhando o teu espírito, esse recipiente que ele cresceu, ele ficou desse tamanhão e agora olha o tanto de poder que cabe dentro dele, tá vendo? E essa unção pessoal, ela faz isso.
Então a unção pessoal, ela prepara o teu espírito para que tu receba o que? A unção ministerial sobre a tua vida. Porque a unção ministerial, ela vem carregada com poder. Aí é que entra a coisa que eu quero que você entenda. A unção ministerial, ela vem carregada de poder. A unção pessoal, não. A unção pessoal que você desenvolve é para suportar o peso da unção ministerial. E a unção ministerial, quem manda é Deus. Não é você que busca ela. É Deus que manda. Então veja bem, quando eu digo não é você que busca, não é você que toma. É Deus que manda quando você está preparado para suportar o peso da unção ministerial. Porque a unção ministerial, ela vem pesada, ela vem com poder. Veja bem. Olha aí, ó. Alguém falou assim: recebi o poder com 6 anos de idade e fui receber ministério aos 22. Exatamente isso que você falou. Poder, você pode receber o poder se tu vai no ministério, se tu vai num lugar, eu ministro sobre a tua vida, tu vai sentir, sabe o que você sente no teu corpo? Não é unção. Quando eu libero sobre a tua vida, que você sente o arrepio, que você sente o choque, que você cai, que você treme, tu não tá sentindo a unção, tu tá sentindo o poder. Então o poder, a pessoa sente. Sabe quando você vai num culto e tu sente aquele arrepio gostoso no teu corpo, que você dá vontade de chorar? O que você tá sentindo ali não é unção, você tá sentindo ali é o poder. A unção não é isso, a unção é uma capacitação. Você se prepara no secreto, você se prepara no teu quartinho de oração, lendo a Bíblia com o Espírito Santo, buscando ao Senhor, tá? E ali você está preparando o teu espírito. Conforme você vai crescendo isso daí, você vai crescendo o teu espírito, no dia que tu sai e vai ministrar em algum lugar, Deus ele manda o poder dele em alto nível sobre a tua vida para aquele momento que você vai ministrar. Vai acontecer. Por quê? Porque você preparou o teu espírito. Uma das coisas que nós mais trabalhamos na nossa sala de mentoria é a rotina, foco, disciplina, planejamento de horário, planejamento de tudo. A gente trabalha absolutamente tudo isso. A gente trabalha de coisa, detalhe por detalhe. Por que que eu tenho que fazer organização, planejamento? Por que que Agora, por que a gente faz isso? Eu vou te explicar por quê. Tem um livro, tem um homem chamado Dave Robertson. Depois você anota aí e procura sobre ele. Dave Robertson é um dos avivalistas poderosos que eu admiro muito. Ele tem um ministério de cura muito grande assim. Ele tem um ministério de cura muito poderoso. E ele conta o seguinte, que um dia ele chegou num lugar e ele saiu da empresa dele, onde ele trabalhava, e ele ficava orando, né? Orando em línguas, durante 8 horas por dia. E aí ele tinha que, às vezes, orar num lugar, então ele pediu a igreja, o quarto de uma igreja de um amigo dele. Olha lá, fala, Andando no Espírito e no Poder, exatamente é o nome desse livro. E ele ficava falando em línguas. Aí um dia ele foi assistir um culto de uma igreja tradicional, tinha um pastor tradicional pregando. E lá, quando ele foi participar desse culto, deram uma oportunidade para ele. Quando ele começou a orar, as pessoas começaram a ser curadas, milagres, receber milagres na hora. Depois ele foi orar ao Senhor no secreto dele, ele perguntou o que tinha acontecido com ele ali. E aí o que o Espírito Santo falou? É que acidentalmente, olha isso, escuta, acidentalmente ele acessou a fonte do poder. Acidentalmente ele acessou a fonte do poder.